Você sabe a diferença entre ativos reais e financeiros? E por que isso é importante na sua estratégia de investimento? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo, iremos falar sobre as principais diferenças entre ativos reais e ativos financeiros, suas características, seus tipos e como podemos, a partir dessas informações, pensar nossa estratégia de investimento. A riqueza material de uma sociedade é determinada, em última análise, pela capacidade produtiva de uma economia. Isto é, os bens e serviços que esses participantes podem gerar. Essa capacidade depende dos ativos reais da economia. Os terrenos, os prédios, os equipamentos e os conhecimentos que podem ser utilizados para produzir bens e serviços. Em contraposição aos ativos reais, encontra-se os ativos financeiros, por exemplo, ações e obrigações. Esses títulos nada mais são que folhas de papel ou, o que é mais comum, dados de computador que não contribuem diretamente para a capacidade produtiva da economia. Na verdade, esses ativos são os meios pelos quais os indivíduos de economias bem desenvolvidas reivindicam seus direitos sobre os ativos reais. Ativos financeiros são reivindicações pela renda gerada pelos ativos reais ou exigibilidades sobre renda do governo. Se não pudermos ser donos de uma fábrica de aço, um ativo real, podemos comprar ações da Gerdau ou da CSN, ativos financeiros, e, dessa forma, compartilhar da renda derivada da produção de aço. Enquanto os ativos reais geram renda líquida para a economia, os ativos financeiros simplesmente definem a alocação de renda ou riqueza entre investidores. As pessoas podem escolher entre consumir sua riqueza hoje ou investir no futuro. Se optarem por investir, poderão aplicar sua riqueza em ativos financeiros, comprando diversos títulos. Quando os investidores compram esses títulos das empresas, as empresas usam o dinheiro arrecadado para pagar pelos ativos reais, como fábricas, equipamentos, tecnologia ou estoques. Portanto, o retorno dos investidores sobre os títulos provém essencialmente da renda gerada pelos ativos reais que foram financiados pela emissão desses títulos. Basicamente, distinguimos três tipos gerais de ativos financeiros: título de renda fixa ou de dívida, ações e derivativos. Os títulos de renda fixa ou de dívida prometem um fluxo fixo de renda ou um fluxo de renda determinado de acordo com uma fórmula específica. Uma taxa flutuante promete pagamentos que dependem de taxas atuais de juros. Por exemplo, um título indexado à taxa Selic, ele remunera um indicador específico. Da mesma forma, índices de inflação. Já os títulos de renda fixa de dívida são oferecidos em uma enorme variedade de vencimentos e provisões de pagamento. Em um extremo, o mercado monetário refere-se aos títulos de renda fixa que são de curto prazo, altamente negociáveis e, em geral, de risco muito baixo, como exemplos, títulos de tesouro e CDBs. Em contraposição, temos o mercado de capitais de renda fixa que abrange títulos de longo prazo, como obrigações do Tesouro e obrigações emitidas por corporações. Essas obrigações variam entre muito seguras, em termos de risco, de inadimplência, exemplo, títulos do Tesouro, e relativamente arriscadas, por exemplo, títulos de emissores privados. Diferentemente dos títulos de dívida, as ações de uma companhia
representam uma participação na propriedade da corporação. Não se promete nenhum tipo de pagamento aos acionistas. Eles recebem qualquer dividendo que a empresa possa pagar e têm participação proporcional aos ativos reais da empresa. Se a empresa tiver sucesso, o valor do patrimônio aumentará, se não, diminuirá. Desse modo, o desempenho dos investimentos em ações está diretamente associado ao sucesso da empresa e a seus ativos reais. Por esse motivo, os investimentos em ações tendem a ser mais arriscados do que os investimentos em títulos de dívida. Por último, os títulos derivativos, como opções e contratos futuros, oferecem retorno que são determinados pelo preço de outros ativos, como o preço de obrigações ou de ações. Por exemplo, uma opção de compra para uma ação da Petrobras pode se revelar sem valor se o preço da ação da Petrobras permanecer abaixo de um limite ou de um preço de exercício de, digamos, R$20 por ação. Mas pode se tornar muito valiosa se o preço da ação subir e ultrapassar esse nível. Um rápido esclarecimento sobre opções. Opção de compra de uma ação é o direito de comprar uma ação por um determinado preço de exercício na data de vencimento da opção ou antes dessa data. Se o preço de mercado da ação da Petrobras permanecer abaixo dos R$20, o direito de comprar por R$20 não terá valor algum. No entanto, se o preço da ação subir mais de R$20 antes da opção vencer, a opção pode ser exercida para que se obtenha a ação por apenas R$20. Os títulos derivativos são assim denominados porque seu valor deriva do preço de outros ativos. Por exemplo, o valor da opção da compra da Petrobras dependerá do valor de sua ação. Os derivativos tornam-se essenciais no ambiente de investimento. Uma das funções dos derivativos, talvez a principal, é oferecer proteção contra os riscos ou os de transferir para outras partes. Isso é feito com sucesso todos os dias. E o uso desses títulos para gerenciar risco é tão comum que o mercado de ativos derivativos, avaliado em trilhões de dólares, normalmente é considerado algo natural. Entretanto, os derivativos também podem ser usados para assumir posições altamente especulativas. De vez em quando, uma dessas posições explode, resultando na perda muito difundida na mídia, de centenas de milhões de dólares. Por exemplo, embora essas perdas atraiam uma atenção considerável, na verdade, elas são uma exceção ao uso mais comum desses títulos como ferramentas de gestão de risco. Os derivativos continuarão a ter um papel importante na construção de carteiras e no sistema financeiro. Normalmente, tanto os investidores quanto as companhias também encontram outros mercados financeiros. As empresas envolvidas com o comércio internacional, em geral, transferem dinheiro de um lado para outro, de dólar para outras moedas e vice-versa. Bem mais do que $1 trilhão em moeda é negociado por dia no mercado de câmbio internacional, principalmente por meio de uma rede que reúne os maiores bancos internacionais. Os investidores podem também investir diretamente em alguns ativos reais. Por exemplo, dezenas de commodities são negociadas em bolsa nos Estados Unidos, como a Bolsa Mercantil de Nova York ou a Câmara de Comércio de Chicago, onde é negociado a compra e venda de milho, trigo, gás natural, ouro, prata e outras commodities. O mercado de commodities e o mercado de derivativos possibilitam que as empresas ajustem sua posição a vários riscos de negócio. Por exemplo, uma empresa de construção pode fixar
o preço do cobre por meio da compra de contratos futuros de cobre e, desse modo, eliminar o risco de uma alta repentina no preço de suas matérias-primas. Sempre que existe incerteza, os investidores podem ter interesse em negociar, tanto para especular quanto para eliminar seus riscos. E pode surgir um mercado para atender essa demanda. Assim, os ativos reais determinam a riqueza de uma economia, enquanto os ativos financeiros representam apenas reivindicações sobre ativos reais. No entanto, os ativos financeiros e os mercados nos quais eles são negociados desempenham várias funções essenciais nas economias desenvolvidas. Os ativos financeiros nos permitem tirar o máximo proveito dos ativos reais da economia. Na sua estratégia de investimento, você deve considerar categorizar os ativos financeiros em classes de ativo: renda fixa, ações e derivativos, para a composição da sua carteira. Considerar o trade-off risco-retorno, em que os títulos que oferecem taxas de retornos mais altas também apresentam riscos mais altos aos investidores. E lembre-se, a existência do risco significa que os retornos reais podem ser consideravelmente diferentes dos retornos esperados no início do período de investimento. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!